Então, pessoal, continuando aqui a análise do código, eu vou estar disponibilizando esse código para vocês. Embaixo do vídeo aqui na descrição vai ter um link que vocês vão poder fazer o download do código fonte e do programa já compilado. Aqui eu vou falar agora desse botão, que é o mesmo código desses outros dois, só que ele tem a forma automática. Como assim forma automática? Se eu quero uma faixa de 10 no manual, eu preciso estar clicando aqui para ele gerar esse botão. E de forma automática ele faz isso sem nós estar precisando estar clicando a cada vez. Até mesmo que se eu colocar um valor muito alto aqui, por exemplo, uma lista de 1000 números, seria assim que meio, sabe, impossível a gente estar fazendo isso manualmente. Eu vou mostrar o porquê. Vocês vão ver aqui nesse número de repetições. Aqui foi preciso repetir mais de 8.000 vezes o código, ou seja, eu teria que ter clicado aqui mais de 8.000 vezes para gerar numa lista de 1000 números. Então vamos lá, aqui nesse botão, gerar dados. O que ele tem de diferente dos outros? Aqui ele tem esse código aqui. Ele faz a verificação através de um código chamado while, né? Isso daqui é uma repetição. Ele só vai parar de fazer esse código aqui quando o memo1 na sua propriedade lines, né, sua propriedade linhas, a quantidade das suas linhas satisfazer o meu edit 3, certo? Aqui, que esse gerar até, como aqui eu defini para ele gerar o número máximo de números aqui, enquanto eu não alcançar o meu objetivo, ou seja, enquanto eu não gerar a quantidade de números que eu quero, ele não vai parar de tentar fazer esses números aqui. Lembrando que, deixa eu voltar aqui no código, que isso daqui ele tem que fazer de forma automática e ele pode repetir aqui várias vezes. Nem sempre a quantidade de vezes que eu quero é a quantidade de vezes que ele vai repetir, porque essa função random ela define um valor aleatório, e esse valor aleatório ele pode ser o mesmo número que eu já acrescentei na minha lista. Então ele tem que refazer esse código. E aqui ele tem duas verificações. Por que eu fiz isso? Isso daqui foi necessário porque eu trabalhei aqui com dois edits, que é o edit de faixa e o edit de gerar até. Esse edit de faixa, eu defino a quantidade máxima que eu quero, a quantidade de números máximos que eu quero aqui nessa lista. Então aqui ele vai me gerar 10 números. Isso daqui é parte de um código, que é a parte de baixo. E se eu quiser, por exemplo, gerar um número determinado de valores, então ele vai ter que me gerar através de um outro código. Isso daqui foi resolvido da seguinte forma. Aqui eu tenho um if, certo? Se o edit 3 for menor que o edit 2, então esse edit 3 aqui menor que o edit 2, se eu definir que o número da faixa é diferente do número quantidade que eu quero gerar, então ele vai executar esse primeiro código. Ele só vai obedecer o meu edit 3. Então, se isso daqui for falso, que é isso daqui, edit 3
e o edit 2, se eu não definir nenhum valor aqui, ele só vai obedecer a faixa aqui, normalmente. Então ele vai executar esse código de baixo. Então aqui ele tem um else, ou seja, se isso daqui for verdadeiro, ele executa isso daqui. Se for falso, então ele vai executar isso daqui. Aqui embaixo tem uma parte dos dois edits, o edit 1 e o edit 4, que são esses edits aqui, ó, edit 1 e edit 4. O edit 1 representa os números gerados. Esse número gerado aqui coincide com a quantidade de linhas que eu tenho aqui no meu componente memo, certo? Então, esse edit 1 ele vai receber a quantidade de linhas que tem no meu memo, e aqui no meu edit 4 ele vai receber aqui a quantidade global. É uma variável que eu criei. Como que essa variável funciona? Em cada repetição aqui, que é esse código aqui, while, ele incrementa uma vez aqui. Ele adiciona 1 na quantidade global, que é esse código aqui. Quantidade global é igual à quantidade global anterior mais 1. Então sempre ele vai estar incrementando 1 em cada repetição que ele fazer aqui dentro desse código. E aqui também ele vai fazer a mesma coisa. Então, tanto se ele cair aqui nesse ou nesse, ele vai estar gerando aqui um número de repetições. Então, fica esse vídeo aí mostrando como que o código funciona. Eu peço, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Clique aqui embaixo em gostei para me ajudar, isso é muito importante. Deixa seu comentário aqui se você gostou do vídeo. E então é isso. Até mais.